Olá, bem-vindo ao canal do YouTube do Geração 68, Sempre na Luta. Hoje vamos continuar com a nossa série Armadilha, baseada nos artigos de Jean-Marc von der Waide, disponíveis no site do Geração 68, que você pode achar aqui no link, clicando no link que está aqui na descrição do nosso programa. Hoje, a armadilha que vamos discutir é economia. E para debater com Jean-Marc, nós convidamos o professor da PUC de São Paulo, o economista Ladislau Dalbor. Boa tarde, Jean. Boa tarde, Ladislau. E, para ajudar na provocação e no debate, Marcelo Chueri. Oi, Marcelo. Oi. Aqui estamos com Jean-Marc e Ladislau Dalbor. Jean, eu gostaria que você fizesse a primeira apresentação baseada no seu texto sobre economia e uma grande, acredito eu, talvez uma das maiores armadilhas ou desafios desse governo Lula, já que o Brasil andou para trás muito, né? Andou muito para trás nesses últimos anos. Não só por causa de governos desastrosos, mas junto com a pandemia da Covid-19. Boa tarde, Jean. Boa tarde, Cecília. Boa tarde, Ladislau, meu velho amigo de longa data. Boa tarde, Marcelo. Eu queria começar só dando uma complementação na apresentação do Ladislau, que me diz respeito particularmente. Quer dizer, o Ladislau foi quem me introduziu ao mundo da África. Ele trabalhou muitos anos como principal assessor econômico do governo da Guiné-Bissau, ex-colônia portuguesa que se libertou pela luta, e me convidou para trabalhar lá, e foi uma experiência absolutamente extraordinária. Depois disso, eu não deixei de ter várias incursões na África, sobretudo a África Ocidental, e a África francesa, em particular, ex-francesa. Ao longo da minha vida, eu fiz consultorias lá e realmente foi uma experiência extremamente importante para mim. E tenho que agradecer o Ladislau por isso. Agora, deixa eu entrar logo no tema. Cecília, teria o quê? 15 minutos? Bom, vou admitir que seja. Então, vamos lá. Sim, já 15 minutos tá bom, e como você quiser, fique à vontade. Tá certo. Então, começando, eu diria que comecemos por uma coisa, só rápidas constatações, quer dizer, que o governo Lula começa, quer dizer, reproduzindo o que ele falava no tempo da eleição de 2002, no governo 2003, 2006, 2010, ele começa com uma herança maldita, né? Nesse caso, a herança é muitíssimo mais maldita do que a que ele recebeu naquele tempo. Né? Você tem um país em frangalhos, do ponto de vista, de vários pontos de vista, a começar pela, que você pode chamar de uma degradação do executivo, quer dizer, você tem defasagem em pessoal, em salários, em equipamentos, infraestruturas, você tem tudo, digamos que foi sucateado por um governo que, não, na verdade, não governou. Ele fez um esforço concentrado de destruir e praticamente não deixou nada, pedra sobre pedra. Isso se reflete, inclusive, em todos os aspectos da economia, a começar pelas infraestruturas sociais, que foram profundamente sucateadas, quer dizer, de estradas, hospitais, pesquisa, centros de pesquisa, tudo isso foi sendo massacrado ao longo desse tempo, e nós recuamos muito, quer dizer, no país em relação a esses pontos. Você tem estradas em péssimas condições, os portos, aeroportos, etc. Enfim, em todas essas áreas, vai ser preciso investir pesadamente para você recuperar o que se perdeu. Já está sendo feito, né, mas com limitações importantes. E aí começa o primeiro grande entrave. Para fazer um monte de coisas importantes, é preciso recursos.
E os recursos são muito limitados, com um orçamento muito travado, em particular a partir da questão do teto de gastos, que certamente o Ladislau vai discutir mais profundamente. Em segundo lugar, quer dizer, você tem uma economia que também regrediu, quer dizer, nós estamos voltando não foi só no governo Bolsonaro, isso já vinha de mais tempo, quer dizer, uma economia que está se concentrando cada vez mais no extrativismo e no agronegócio, né? E com a indústria perdendo espaço significativo, acho que nós estamos na maior baixa histórica da porcentagem de participação da produção industrial no PIB, e isso aí se combina com, você pode chamar de uma recuperação depois da Covid, que é em marcha lenta, e eu diria que é uma marcha, como um caranguejo, está andando mais para o lado que para frente. Né? Você tem um consumo reprimido das famílias, com um nível de endividamento altíssimo, da ordem de 70%, com uma percentagem alta, um terço disso já é inadimplência propriamente dita, já decretada. Você tem um desemprego, subemprego, e o chamado trabalho informal, que adquiriu um nome bonitinho, que é empreendedorismo, mas que isso é uma falsidade, quer dizer, na verdade é um trabalho informal, mal pago, sem direitos, etc, etc. E isso é o que cresce, a recuperação do emprego é nessa faixa aí, né, com salários mais baixos, etc. Você tem a renda cai, ao longo do tempo, a renda do trabalho, e tudo isso comprime, coloca uma restrição do ponto de vista da economia, que a capacidade de consumo está baixa, né? Além disso, você tem uma economia insustentável. Quer dizer, os pontos fortes da economia no Brasil, que são o extrativismo e o agronegócio, são dois empreendimentos que são profundamente insustentáveis. Em particular, o agronegócio é um empreendimento que tem uma dependência muito forte de combustíveis fósseis e alguns minérios, tipo fosfato e potássio, que nós temos uma imensa dependência de importações, e que estão todos eles, quer dizer, todos esses recursos de origem mineral, né, em particular os combustíveis fósseis, que estão em processo de lento esgotamento, quer dizer, o que significa uma pressão de custos sistemática em cima desta economia. Né? Nós podemos, sem dúvida nenhuma, e essa é a parte que eu domino mais na economia, quer dizer, esperar uma pressão da inflação de alimentos contínua, ela já vem sendo muito alta nos últimos anos, mas certamente vai continuar existindo a partir de uma questão fundamentalmente de custos e pelo fato de que é uma economia completamente dolarizada. Ela está, o conjunto da nossa produção agrícola hoje em dia está indexada nos preços das commodities da Bolsa de Chicago. Então, tudo isso são fatores que pressionam os custos e que certamente tem um impacto muito grave, sobretudo entre os mais pobres, porque significa que aquilo que é uma porcentagem alta dos gastos dos mais pobres, que é a alimentação, vai estar sempre sendo puxada para cima, apesar das ajudas, das bolsas, do novo Bolsa Família, essa pressão não cessa de existir. Agora, e temos os impactos climáticos, né, que se refletem no mundo inteiro, em particular o aquecimento global, mas que vem nos maltratando particularmente, de maneira cada vez mais acentuada, se refletindo em secas cada vez mais intensas e extensas, e alternando-se com momentos de excessos de chuva que tem impacto na agricultura, mas tem impacto no mundo urbano também, como a gente viu recentemente, dos desastres em São Paulo, no litoral de São Paulo, que foram, enfim, que não é um caso único, mas enfim, é o mais recente apenas, que representam também não só perdas humanas e de economia, mas sim, diga. Não, é porque você estava falando da questão da mudança climática. Ontem eu vi uma reportagem dizendo das perdas dos últimos 10 anos por causa das mudanças climáticas no agronegócio brasileiro. Essa conta é na casa dos bilhões, e se não for feita alguma coisa, nem o agronegócio
pode ser um pilar da economia daqui para frente, porque essas perdas só aumentam ano após ano por causa da intensidade de chuvas e da seca. Só para completar esse Obrigado. realmente saiu ontem esses números. Tá. O último ponto, assim, desse rapidíssimo resumo introdutório, que eu queria colocar em relação à nossa herança maldita, é o fato de que, hoje em dia, o comando da economia brasileira está na especulação financeira. Ladislau certamente pode tratar isso muito mais profundamente, eu tenho escrito muito sobre esse assunto. Nós temos uma economia que, na verdade, a economia não produtiva, né, que gira em seco, mas absorve recursos de vários setores, e que beneficia uma parcela ínfima da população, ela praticamente tem uma força de comando muito grande, para começar, porque ela tem o controle do Banco Central. Agora, tudo isso nos coloca, minha preocupação nesses artigos era mais mostrar o quanto diferentes tipos de crises e de problemas influenciam, quer dizer, a questão política no Brasil, quer dizer, sobretudo a sobrevivência da democracia. Nós temos um problema grave, quer dizer, que se você não consegue retomar um desenvolvimento com características de distribuição de renda, de que consigam trazer de novo para a participação efetiva na economia de uma parcela grande da população que está marginalizada do ponto de vista de consumo, se a gente não consegue fazer isso, vai ser muito difícil não só você fidelizar os eleitores, que o Lula teve nessas últimas eleições, em que uma parte veio, digamos assim, da esquerda e das forças progressistas, mas uma parte significativa veio, digamos, do antibolsonarismo, veio, digamos, de uma direita conservadora, do ponto de vista econômico, do ponto de vista social, mas que viu o perigo para a democracia desse personagem nefasto que nos presidiu durante 4 anos. Então, esse relançamento da economia é uma questão absolutamente fundamental, para que se possa, pelo menos, ter condições para enfrentar, quer dizer, a fratura da sociedade, quer dizer, em bolhas ideológicas extremas, que envolvem, na verdade, inclusive as classes populares. Uma parcela muito mais importante do que se poderia imaginar votou dos setores mais empobrecidos, das classes mais populares, votou no Bolsonaro. Então, quer dizer, trazer essa parte do eleitorado para uma posição progressista nas próximas eleições, quer dizer, infidelizar aqueles que já estavam, vai ser preciso, de fato, tocar a economia, né, e tocá-la num sentido correto, quer dizer, mais correto do que esse que nós estamos vivendo. E, portanto, para fazer isso, a questão chave que nós vai peitar é a seguinte: é recurso. Quer dizer, como é que o Estado, como é que o Executivo vai poder financiar, quer dizer, as diferentes, não só os programas sociais, mas o próprio processo de retomada do desenvolvimento, quer dizer, o Estado tendo um papel de indutor, quer dizer, e fortalecer, e capaz de fortalecer as iniciativas que retomem o investimento, que retomem a produção. E isso, nós estamos esbarrando para fazer isso aí, que tem 2 coisas. Você tem o orçamento, o orçamento federal é um orçamento que virou um aglomerado que tem pouca coerência, aglomerado de iniciativas parciais e de lobbies de um lado e de outro, com uma presença muito forte do próprio Congresso, quer dizer, dirigindo partes significativas desse orçamento para investimentos que você pode chamar paroquiais, que são os interesses eleitorais específicos de deputados e senadores nas suas bases eleitorais. Agora, e para isso, quer dizer, teto de gastos vai ser uma questão chave, vai ser superada, e, sobretudo, a questão da reforma tributária. A reforma tributária é o eixo central, quer dizer, dessa trava. Você tem que alterar o sistema que é de taxas e impostos que são profundamente regressivos, né, que afetam mais os mais pobres e menos os que têm mais dinheiro, que praticamente deixam de fora o setor financeiro, e
tem uma profunda injustiça tributária que tem que ser enfrentada, e isso não pode ser enfrentado aumentando imposto para quem não tem dinheiro, tem que ser aumentando para quem tem, sobre as grandes fortunas e sobre as rendas mais altas. Agora, para isso, quer dizer, nós vamos estar batendo cabeça com uma série de forças. Quer dizer, o Congresso é um Congresso de extrema-direita, na verdade, predomina a extrema-direita nesse Congresso, e que, evidentemente, embora ele seja composto, essa extrema-direita é composta por uma parcela significativa, muito grande, se não majoritária, do que se chama o baixo clero, esses que estão com os interesses miúdos da sua reeleição, orientando os seus votos e suas escolhas, mas ele também tem, digamos, bancadas específicas temáticas que têm força, quer dizer, que têm capacidade de intervenção no Congresso, em particular o agronegócio, mas não só, você tem a chamada bancada da Bíblia, você tem a bancada da bala, enfim, e outras bancadas particularistas, específicas, que têm esse peso nesse Congresso. Então, simplesmente achar que vai ser possível controlar, quer dizer, refazer, fazer a reforma tributária, contando com uma adesão desse aglomerado amorfo, quer dizer, e direitoso do Congresso, pela lógica, não irá. Quer dizer, vai ser preciso uma mobilização importante da sociedade. E isso me leva ao ponto final da minha intervenção inicial, que é o seguinte: nós não podemos esperar que nós vamos conseguir fazer mudanças radicais, profundas, aquilo que seria necessário, ultra necessário fazer para que o país tenha futuro. Quer dizer, uma coisa maior. Nós temos que fazer também, dar um pontapé no caminho, nesse caminho, né? Mas não podemos esperar que vão ganhar todas as questões. Né? Quer dizer, então, a gente tem que ter o governo teria que ter uma concentração muito forte em elementos chave da sua estratégia, que são as questões que vão ser necessárias serem aprovadas pelo Congresso, e isso significa um programa, né, de investimentos, um programa de iniciativas governamentais muito claro e enxuto. Não dá para você pensar que vai tirar em todas as direções, que não vai conseguir ganhar. Então, tem que ter um programa claro, que não aconteceu até agora. A formulação na campanha eleitoral foi muito mais o Lula prometendo trazer de volta aquilo que ele fez no primeiro governo, sendo que as condições são muito diferentes, inclusive por questão de recursos, e não houve outro. No período de transição também não saiu um programa coerente, saíram programas parciais em várias direções, e nós continuamos sem ter. Quer dizer, um programa, eu chamaria o programa essencial, quer dizer, aquilo que é fundamental ser feito agora, e que é muito claro para a população. E eu vejo isso como uma questão chave política, porque se a opinião pública não abraçar, quer dizer, um programa, esse programa essencial de forma ativa pelas redes, pelas manifestações políticas, enfim, por todas as formas de pressão possíveis, o Congresso vai fazer o que bem entender. Vai ser preciso uma pressão política importante sobre esse Congresso para que ele seja, de certa forma, induzido a votar na direção certa, em particular na questão da reforma tributária. Onde, tomando a questão da reforma tributária em particular, é o seguinte: uma das questões-chave, que seria aumentar os impostos sobre as rendas mais altas, eles têm. Eles são diretamente interessados em que isso não se passe. Eu até fico imaginando que, se o governo tiver que fazer uma concessão, dizendo que tudo bem, nós vamos taxar todo mundo, menos os parlamentares, é imoral, mas eu acho que, se isso for necessário para conseguir passar uma reforma tributária decente, seria uma concessão que eu estaria disposto a fazer. Eu espero que o governo pense da mesma maneira. Então, isso fundamentalmente é o primeiro chute na bola que eu queria dar, para não tomar demasiado tempo e deixar que o Ladislau dê a sua contribuição, que certamente vai ser muito importante para todos nós. Obrigado. Vamos, professor Ladislau, com a palavra. Olha, eu queria primeiro parabenizar a iniciativa,
do Jean-Marc essa lembrança da Guiné-Bissau. Eu trabalhei no quadro das Nações Unidas 7 anos na África, e enfrentando desafios grandes, porque eu organizava sistemas de planejamento, no sentido amplo, né, de transformações estruturais que a África necessita, e com pouquíssimos recursos, né? Que é um bocado o que a gente enfrenta, digamos, a gente busca reformas que são necessariamente estruturais, sem a força política correspondente à capacidade de transformações estruturais, né? Essa fragilidade é imensa, né? Eu senti isso também num nível um pouco mais amplo na África do Sul, a pedido ali para o governo do Nelson Mandela. Eu fiz o Plano de Desenvolvimento Social da região de Gauteng, que é a região central da África do Sul, né? E também você se choca com a necessidade de mudanças mais amplas, estruturais, e interesses que estão cristalizados de uma maneira que torna muito difícil essas mudanças. Só para fechar esse capítulo africano, eu tive recentemente na África do Sul, e é impressionante que depois de décadas já de uma mudança de governo, do fim do apartheid, a desigualdade, Jean-Marc, continua no mesmo nível, absolutamente espantosa. Ou seja, não basta mudar as pessoas ou a cor das pessoas que estão no governo se você não muda como funciona o sistema. E o sistema está essencialmente centrado no quem se apropria dos recursos do país. Esse é o eixo central, né, de quem se apropria do que a gente chama o excedente social, o conjunto que a sociedade produz. Deixa eu pegar para o Brasil, para mim, uma diferença muito grande. Enquanto eu estava em países africanos, a gente não tinha de onde tirar leite de pedra. Não é o caso do Brasil. Tá? No Brasil, nós temos, se a gente pega o PIB do Brasil, arredondando 10 trilhões, divide pela população, 215 milhões, isso nos dá 15 mil reais por mês por família de 4 pessoas. Mas as pessoas não entendem o que é 10 trilhões do PIB, então eu puxo para o concreto. O volume de bens e serviços que a gente produz hoje no Brasil, isso equivale a 15 mil reais por mês por família de 4 pessoas. Tem economistas que dizem, não, mas a gente teria que trabalhar com renda nacional líquida em vez de produto interno bruto, coisa do gênero. Não muda nada. Basicamente, o que a gente hoje produz é amplamente suficiente para todo mundo ter uma vida digna e confortável. Basta reduzir em alguns porcentos as fortunas dos bilionários, né? Nós temos aqui a Forbes, nos dá a ficha de cada um, né? O Lehman em primeiro lugar, com suas bandidagens, certo? Basta reduzir de alguns porcentos a fortuna dessa gente para poder assegurar a todo mundo o básico, uma vida digna na base da sociedade. Isso é muito importante. Nosso problema não é econômico, nosso problema é de organização política e social. Né? Daí, a tão importante análise do Jean-Marc sobre esse travamento político que a gente tá enfrentando. Ali está o nó, evidentemente, da questão, né? Um segundo ponto que eu queria trazer, que não é uma insuficiência da dimensão do Estado. O Estado no Brasil representa cerca de 34% do PIB, o que é abaixo da média dos países desenvolvidos. Os países da Europa estão mais perto de 50%. À medida que você desenvolve o país, você desenvolve mais atividades ligadas ao bem comum, a saúde, a educação, inclusive a educação superior, o saneamento básico, um conjunto de atividades que são tipicamente da mão do Estado, políticas sociais e infraestruturas, e que equilibram. Mas o Brasil, com seus 34%, não é o problema de falta
de recursos também, né? Agora, nós estamos, sim, enfrentando um sucateamento dramático, um sucateamento institucional, em diversas medidas, em particular com a chamada autonomia do Banco Central. Na realidade, se passou o Banco Central para os bancos e para a Faria Lima, o que é absurdo, porque a função de Banco Central é de regular as finanças, e a gente coloca o Banco Central nas mãos de quem deve ser regulado. O resultado é a catástrofe que eu vou desenhar a seguir. Mas não só nós temos um sucateamento institucional, como temos sucateamento em termos das infraestruturas, né, que o Jean Marc mencionou, e também o sucateamento da indústria. Nós nos desindustrializamos, né? E é interessante o seguinte: nós estamos, como economia, estamos parados, né? O último ano que nós crescemos foi 2013. De 2013 a 2013, o Banco Mundial chamou esse período de Golden Decade, a década dourada do Brasil. Nós crescemos 3,8%, mesmo com a crise de 2008 internacional. Agora, o último ano foi 2013, a partir disso começa o ataque generalizado contra o sistema distributivo, inclusivo, dos governos Lula e Dilma I, certo? Começa a guerra, e a partir daí nós estamos com a economia paralisada. É só pegar os números, certo? Na realidade, nós tivemos regressão forte em 2015, 2016, nós tivemos, tudo isso é guerra, tá? Depois, paralisia até a pandemia. Com a pandemia, nós tivemos uma queda muito forte, parcialmente recuperada com crescimento em 2021, que não é crescimento. Você caiu tanto em 2020 que você recuperou uma parte, e o resto dessa recuperação em 2022. Isso é importante, tá? O Banco Mundial considera que nós estamos no mesmo nível que 2012, hoje, em 2023. Tá? Na realidade, se trata de um dreno, e eu queria centrar bastante nisso, porque não é difícil entender por que essa paralisia e por que essa estranha situação em que temos apenas 2 setores que funcionam no Brasil e ganham muito dinheiro. Um é o setor primário, digamos assim, que é tanto o agronegócio como a exportação de minérios. Enfim, são sistemas que não promovem o crescimento do país, né? É um dreno de recursos naturais. E outro, o sistema financeiro, são intermediários financeiros que também não levam ao crescimento. Mas os dois geram grandes fortunas nacionais e internacionais e deixam o povo na situação completamente absurda, né? Um país que produz só de grãos mais de 4 quilos por pessoa, né? Tem 33 milhões de pessoas passando fome, né? E 125 milhões em insegurança alimentar. Claro, a gente produz em grande parte soja, né? Mas, quer dizer, a gente não sabe produzir arroz, feijão, essas coisas, mas mesmo que a gente produza de alimentos, seria suficiente se não fosse essa exportação. Deixa eu entrar no detalhe, portanto, dessa desarticulação do lado macroeconômico. E não é muito complexo, né? Eu chamo isso de dreno financeiro. Vocês podem pegar no meu site, vocês escrevem dreno financeiro, é uma nota técnica de 6 páginas que é compreensível, não precisa de nenhum curso de economia, porque as coisas são, lamentavelmente, bastante simples, né? Um ponto central é como se criou a Selic. A Selic, que é a taxa de juros paga sobre a dívida pública, ela consiste essencialmente no seguinte: os bancos, os grandes grupos financeiros, compram título da dívida pública. Como o Banco Central elevou isso para 13,75, significa que quem compra título do governo recebe uma remuneração de 13,75, o que significa
um dreno hoje de entre 600 e 700 bilhões de reais ao ano. Ou seja, do orçamento do Estado, de tudo que deve servir para construir escolas, para financiar tantas coisas, 600 a 700 bi são retirados disso e transferidos a título de juros sobre a dívida pública para, essencialmente, os bancos, os seus associados de diversos tipos na Faria Lima, esses, por sua vez, articulados com os grupos financeiros que a gente chama de gestão de ativos, asset management, internacionais, que é a BlackRock, State Street, Vanguard, Credit Suisse, Goldman Sachs, enfim, esses grupos que estão na ponta, digamos, no topo, em termos de dreno desses recursos. Portanto, são 600 a 700 bi por ano, 6 a 7% do PIB, que, em vez de irem para investimento de infraestruturas, políticas sociais, SUS, educação, universidades, etc., são apropriados por grupos financeiros nacionais articulados com grupos internacionais. Esse é o tamanho do dreno. Para que as pessoas se deem conta, pense o seguinte, esse dreno de 600 bilhões, por exemplo, comparem com o Bolsa Família, né, que tanto disseram que gera problema de déficit, mas, na realidade, você tem ali 150 bilhões, mais ou menos, ou seja, o que estão drenando é cerca de 4 vezes o Bolsa Família. Esse é o dreno através da taxa Selic. Agora, o Banco Central nos apresenta os dados do dreno através dos juros sobre a dívida privada. O João Marco mencionou nós temos 70 milhões de adultos que estão endividados, na realidade, 79, que estão com inadimplência, né? Agora, nós temos 79% das famílias que estão endividadas. Isso não seria um drama se não fosse a taxa de juros, porque o Banco Central apresenta a taxa média de juros, que é 55,8%, tá? No final de 2022. 55,8% ao ano, naturalmente. Juro se calcula no mundo todo ao ano. Imagina apresentar a taxa Selic ao mês. Apresentar taxas de juros ao mês é simplesmente para as pessoas não se darem conta da dimensão do dreno. São 55,8% basicamente pago pelas famílias e, portanto, pessoas físicas. Comparem com a França, onde, na média, é 4,5% ao ano. Certo? Nos Estados Unidos, estamos mais ou menos no mesmo nível. Isso é um dreno dramático que atinge mais ou menos R$1 trilhão. Tá? Então, estamos aqui nos dados do Banco Central. Vocês podem pegar um relatório que chama Estatísticas Monetárias de Crédito. Vale a pena pegar, porque são 2 páginas e você passa a entender como funciona esse negócio. R$1 trilhão não é o crédito que eles concedem, certo? É quanto eles extraem de juros. Portanto, é uma extração líquida. Tá? R$1 trilhão são 10% do PIB. Nós vimos que, com a taxa Selic, eles extraem 6% do PIB. Mais 10% das famílias já são 16%, e vai essencialmente para os grupos financeiros. Acrescente o endividamento das empresas, em particular a pequena e média empresa, porque as grandes corporações ou pegam no internacional ou têm negociação com BNDES, enfim, conseguem taxas de juros mais decentes. Mas o que o Banco Central apresenta, a média para pessoa jurídica, tá? É 23,1%. 23,1% é absolutamente inviável. Tá? Na Europa vai ser tipicamente entre 2% e 3% ao ano. A taxa de juros desse tipo na China está 4,6% ao ano. Você tira 2% de inflação, é uma taxa de juros real de 2,6%. Por que estou dando esses números? Porque isso é vital. Se trata do nosso dinheiro. Eu queria lembrar, o dinheiro que é drenado
através da taxa Selic? É dos nossos impostos. O dreno dos juros é sobre o nosso dinheiro. O dinheiro que está nos bancos é nosso dinheiro, não é deles, certo? E, do lado das empresas, são cerca de 300 bilhões, ou seja, 3% do PIB. Vão somando, tá? Nós já estamos acima de 20% do PIB drenado por grupos não produtivos. Tá? Agora, nós temos que acrescentar alguns elementos que eu vou elencando. Nós temos, em particular, a evasão fiscal. Portanto, grandes grupos. Eu, Ladislau Dovo, não faço evasão fiscal porque ninguém me pergunta se eu quero fazer evasão. Me deduzem na fonte, certo? Agora, a evasão fiscal, segundo a Simprofaz, Sindicato dos Profissionais da Fazenda, está na faixa de 6% do PIB. Tá? Gente que deveria pagar, mas não paga. Além disso, nós temos o que a gente chama de renúncias fiscais. Renúncias fiscais estão na faixa de 470 bilhões. 470 bilhões é quase 5% do PIB. Certo? São favores feitos, em particular, para as empresas da Zona Franca de Manaus e outras, né? Teoricamente, para estimular a economia, mas não é dinheiro que é drenado do Estado, certo? Mas dinheiro que não entra, tá? Então, temos a evasão fiscal, temos as renúncias fiscais, né? Quando a gente junta os vários elementos, né, você tem que acrescentar, na realidade, o papel dos paraísos fiscais. O BTG Pactual, eu contei no valor econômico que temos a estrutura do BTG Pactual, ele tem 38 filiais em paraísos fiscais. Tá? Não sei se vocês sabem, mas a empresa do Lehman, que é hoje a principal empresa em termos de controle interempresarial no Brasil, né, ela é sediada no Luxemburgo, né, que é um paraíso fiscal. Agora, tudo isso aí, Jean-Marc, para mim é importante porque é o sistema de dreno que se gerou, que paralisa simplesmente o Estado. Tá? Portanto, vem o problema essencialmente das taxas de juros, né, e os sistemas de evasão. E tem um terceiro elemento que temos que agregar, que é o que você referiu com muita força, a parte tributária. Tá? Na parte tributária, nós temos 3 elementos centrais. Né? Um é que lucros e dividendos distribuídos não são taxados. Tá? Então, os simpáticos bilionários aqui, né, eles nas fotos aparecem sorridentes, porque para um bilionário brasileiro aparecer na Forbes norte-americana, olha, é um documento que vale a pena consultar, porque temos a ficha de cada um deles, tá? E a gente vê o que estão fazendo. Mas, basicamente, essa gente não paga impostos, tá? Lucros e dividendos distribuídos, desde 95, não pagam impostos. Isso é um. Tá? 2 é a Lei Candir. A Lei Candir, de 96, ela isenta de impostos a produção para exportação que é primária ou semiprimária, de bens primários ou semiprimários. Por que isso é tão importante? Porque significa que você produzir arroz para o mercado interno, você paga imposto, você produzir soja para exportação, para a Europa, para a China, etc., você não paga impostos. Ou seja, é um estímulo, e isso é montado, tá? Isso são opções políticas. Né? Na época eles montaram, eles adoram fazer sempre a parte da narrativa, tem que vender a coisa para a população como respeitável. Não sei se o Jean-Marc lembra, na época eles diziam exportar é o que importa, né? Que é muito elegante, né? Na realidade, evidentemente, você está transformando a água, o solo do Brasil e a capacidade de produção de alimentos num dreno de produção de água, no dreno. Hoje, quando a gente exporta 1 quilo de soja, você está exportando cerca de 5 mil litros de água necessária para produzir esse quilo de soja. Certo? Isso a gente chama de água virtual. Né?
mas você também está contaminando o solo e contaminando os aquíferos com tanta química que eles colocam. Você gera pouco imposto, você gera um drama ambiental, certo? E qual é a vantagem que a Maria leva? Eu, recentemente, Gilmar, estive com ministros de Angola, lá em Luanda, né? Eles têm 15 anos de petróleo. Tá? Estão exportando petróleo e, com isso, eles estão pagando dívidas externas e importando bens de luxo para as minorias, digamos, privilegiadas. Né? Em vez de usar o petróleo que hoje eles têm para desenvolver a agricultura no interior do país, desenvolver a indústria, ou seja, desenvolver o pós-petróleo. Isso que interessa. Agora, ao mesmo tempo, a gente está exportando bens primários, né? Tanto do agro como da exportação da Vale, enfim, dos diversos, sem cobrar impostos sobre isso, sem usar isso para desenvolver setores mais modernos, isso simplesmente é enforcar o futuro do país, né? E temos, portanto, a isenção de lucros e dividendos, temos a Lei Candir, né, que é absurda, certo? E temos uma estrutura básica no sistema de impostos, que é o principal que você mencionou, Gilmar, que é o problema que a principal fonte de impostos é imposto sobre o consumo, cerca de 50% da carga tributária, certo? Como os pobres gastam a quase totalidade do que recebem comprando coisas, né? Proporcionalmente, eles passam a pagar muito mais impostos proporcionalmente do que os ricos, né? Porque os ricos fazem aplicações financeiras, viram esses bilionários, né? E esses são isentos de imposto, e sem investimento produtivo. Quer dizer, o grau de absurdo desse processo é simplesmente trágico, né? Nós temos que você ter um sistema de imposto regressivo num país tão desigual como o nosso, é simplesmente trágico. Resumindo, nós temos os recursos, tá? Ou seja, não é um país pobre, os tais de R$15.000 por mês por família de 4 pessoas, certo? Isso é drenado através de intermediários financeiros que paralisam o Estado, paralisam as famílias e paralisam as empresas, certo? E nós temos um sistema tributário que não só não corrige, certo? Como agrava o processo de drenagem. Isso aqui simplesmente não funciona, e, para mim, é o que eu estava falando há momentos com o Jean-Marc, né? Nós temos uma situação em que nós precisamos de mudanças estruturais, mas não temos a força política para mudanças estruturais correspondentes. Então, professor, obrigada pela sua explanação. Como eu disse, é absolutamente interessante como que a palavra dreno sintetiza a situação da economia brasileira, onde uma meia dúzia de pessoas enxergam a riqueza desse país e 95% da população vive à míngua. Os números são muito alarmantes. Acho que a questão talvez uma política possa ser que seja um caminho para resolver pelo menos parte dessa questão. Eu vou devolver para o Jean-Marc para que ele faça algumas considerações e depois a gente volta com o professor para uma fala final. Pode ser? Jean? A palavra está contigo, então. Tudo bem. Eu agradeço ao Ladislau, que ele fez exatamente o que eu esperava. Ele deu profundidade às coisas que eu tinha escrito. E, enfim, com elementos, dados concretos e tal. E eu tinha, dessas informações, algumas delas eu já conhecia bem, outras não tão precisas, mas, em particular, eu queria citar o seguinte: o agronegócio brasileiro, que se propaga, né, na propaganda espetacularmente bem feita, tem que ser reconhecido, né, o agro é tech, agro é pop, agro é tudo, eles esquecem de dizer o seguinte: o agro depende fundamentalmente do que o Estado lhe dá como benesses. Eles não conseguem operar simplesmente, se eles tivessem que operar dentro do mercado, digamos,
não protegido e não subsidiado, eles estavam lascados. Há muito tempo que eles já teriam quebrado inteiramente. Só para ter uma ideia, a dívida das empresas do agronegócio que devem individualmente, as pessoas ou empresas que devem mais de 50 milhões, a dívida somada desses que são perto de 3 mil e poucas pessoas, empresas, chega a quase 1 trilhão. É quase 1 trilhão. E isso aí está sendo discutido e negociado há tempos, que isso vem sendo repetido, por isso não é novo na história do Brasil, está sendo negociado uma anistia da dívida. Isso aí já foi feito várias vezes. Né? Esse tipo de ou anistia ou renegociação ultra facilitada das dívidas, o agronegócio vem fazendo com todos os governos, inclusive do Lula e da Dilma. Né? Do Fernando Henrique, de todos os governos brasileiros fizeram isso. E nesse momento, esse montante, apesar de todas as dívidas, as anistias já foram feitas antes, já acumulou perto de 1 trilhão, 930 e tantos bilhões de dívida. Além disso, você tem, na parte do dreno, permanentemente, os subsídios para o agronegócio são na ordem de 60 bi por ano, por baixo. Né? Então, você tem um suporte, quer dizer, artificial ao sistema que é cavalar. Quer dizer, né? Então, isso é aquele negócio, recursos temos. Né? A questão é que eles estão, de fato, drenados para alguns setores privilegiados da economia e, sobretudo, para pessoas privilegiadas dentro desse sistema. Então, esse ponto, agora, temos que, voltando ao concreto, quer dizer, que faz parte da armadilha que eu procurei discutir, os seus vários aspectos, entre eles o da economia, para o novo governo. Quer dizer, como é que eles vão enfrentar isso? Quer dizer, para dar volta nessas travas todas, é preciso desbloquear, preciso fechar o dreno, entende? É preciso suspender uma boa parte desses subsídios que não se justificam, né? E é preciso você colocar uma taxação justa do ponto de vista social e econômico, fazendo pagar quem tem mais dinheiro para pagar. Né? E, evidentemente, diminuindo os impostos que hoje em dia são altíssimos, os impostos indiretos sobre o consumo, né? e a produção para o mercado interno, e que também são travas para a gente conseguir fazer as coisas avançarem. Então, agora, mexer nisso é bater de cara com grandes, né, adversários poderosos. Né? E entre eles, eu cito, não por acaso, um dos temas específicos que faz parte da série da armadilha, um dos artigos, é exatamente assim, o enfrentamento do agronegócio. O agronegócio é hoje, talvez, o inimigo mais sério que esse governo tem, entende? Pelo peso que ele tem nessa drenagem e pelo impacto que tem o tipo de desenvolvimento que nós adotamos e aprofundamos na agricultura brasileira, que vai incidir sobre uma questão central, quer dizer, o que as pessoas comem. Né? Quer dizer, não é um acaso que você tem 125 milhões de pessoas em estado de insegurança alimentar, e para quem não sabe, insegurança alimentar tem graus, quer dizer, desde fome propriamente dita, pessoas que comem uma vez por dia, entendeu? Comem 2 vezes por dia, ou comem muito mal. Né? Aquele negócio, o regime básico dos pobres no Brasil hoje em dia é uma dieta resumindo, não é exatamente isso, mas simbolicamente assim, é miojo com salsicha. Então, você pode até no limite, se você, Bolsa Família, ajudar, as pessoas, elas vão comer mais disso aí. Né, porque elas têm outras despesas que vão ser utilizadas também pelos recursos do Bolsa Família. Você não tem como impedir as pessoas, porque elas recebem um recurso, esse recurso, teoricamente, é dirigido para a questão alimentar, para a questão da melhoria da nutrição, mas, na prática, as pessoas não vivem só de comer, elas têm que pagar uma série de custos fixos, importantes, que todo mundo tem que pagar, os pobres, inclusive. Né? Quer dizer, aluguéis, despesas com crianças, escola, saúde, transporte, energia, né, água, luz, etc, etc.
Então, como as pessoas estão endividadas, então, na verdade, uma parte grande do Bolsa Família vai ser usada para enfrentar esse diferente tipo de pressão que os mais pobres estão vivendo. Portanto, a parte alimentar seguirá sendo um problema grave não resolvido. E teria, para você conseguir alterar isso, você teria que realmente alterar a própria estrutura de produção agrícola brasileira para você aumentar a oferta de alimentos nutricionalmente adequados, corretos, etc., para o conjunto da população, a preços que sejam acessíveis. Né? E isso aí não é o agronegócio que vai fazer, porque ele, na verdade, o interesse dele, cada vez mais, é tomando mais e mais recursos naturais, solo, água, biodiversidade, etc., para produzir para exportação. Então, quando você diz que nós estamos com um recorde, pelo jornal de hoje está dizendo, esse ano vai ter um recorde de produção de milho e soja. Agora, esse milho não é o milho para fubá, entende? Não é um milho para fazer broa, para fazer paçoca, é um milho que é usado para alimentar gado, né? Ou alimentar galinha, alimentar porco, para exportação também. Exporta-se fundamentalmente isso aí. O Brasil produz hoje em dia, não produz alimentos, produz ração, ou seja, alimentação animal. Então, o que sobra da área produtiva brasileira para fazer feijão, arroz, mandioca, hortigranjeiros, etc., é uma parcela pequena e que encontra uma série de problemas, até porque as melhores terras estão ocupadas na produção para exportação. Então, acho que essa é a minha avaliação. Voltando ao meu digamos assim, ao meu mote básico, para você enfrentar politicamente esse nó, vai ser necessário você ter um programa de investimentos do governo, que o governo vai ter que justificar, porque até agora o governo está dizendo o seguinte: eu preciso de mais dinheiro, eu não posso ter teto de gasto, porque eu preciso expandir os gastos do Estado. Precisamos mudar a estrutura tributária para ter recursos. Mas ter recursos para quê? Para quê? Quer dizer, esse para quê é fundamental para que a população entenda que isso aí não é um debate dos outros, não é um debate da superestrutura econômica, não é um debate dos especialistas, é um debate do bolso de cada um. Então é preciso ter muito claramente dito o seguinte: nós precisamos para fazer isso, resolver os problemas de alimentação, os problemas de educação, os problemas de saúde, os problemas de habitação e saneamento, enfim, as questões básicas da vida da população. E esse programa não existe ainda. Eu acho que é fundamental que o governo se debruce sobre isso para poder, no debate político com a sociedade, ela conseguir galvanizar a sociedade e dizer: opa, isso aqui realmente nos interessa. E precisamos transformar isso num movimento de opinião pública muito forte, porque senão esse Congresso não vai ceder às pressões do que é necessário fazer. Isso aí é uma questão chave, o nó da política atualmente, o único ponto de saída é esse. E eu diria mais uma coisa: eu acho que há uma certa tendência, eu vi isso em setores da esquerda brasileira, que está insistindo em fazer um enfrentamento de nós vamos para as ruas, fazer uma grande mobilização de massas para botar pressão. Não é uma coisa evidente, primeiro porque isso tem elementos de conflito dentro da sociedade muito grandes, quer dizer, que podem se transformar em situações até dramáticas. Acho que deve ser feito, sem sombra de dúvida, mas a questão básica não é você botar mais massa na rua, porque isso a direita também põe massa na rua. Entende? Então, o processo de pressão, acho que é um processo mais sutil, é o que você pode chamar de opinião. Quer dizer, você tem uma quantidade significativa de pessoas se manifestando, e aí as formas de manifestação são muito variadas, certamente, mas a questão do embate nas redes sociais é uma questão fundamental, né? Porque ela, hoje em dia, as redes sociais são grandes formadoras de opinião, e a gente tem que estar com um discurso muito bem calibrado, pedagogicamente colocado e digamos, inteligentemente difundido, para você conseguir furar as bolhas e trazer a massa da população para um movimento de pressão sobre o Congresso.
Jean já deu um spoilerzinho sobre o nosso debate sobre agronegócio, que é a outra armadilha vai ser enfrentado pelo governo Lula, está sendo enfrentado pelo governo Lula. Obrigada, Jean. Professor Ladislau, eu gostaria que o senhor fizesse as suas considerações finais, mas eu queria que se eu pudesse perguntar como é que o senhor avalia esse chamado agora arcabouço fiscal, que é o teto fiscal, etc. e tal, e a mim, leiga, me parece mais para resolver o problema, como vocês dizem, dos outros do que da população brasileira. A palavra, professor. Olha, deixa eu pegar alguns pontos. Eu acho extremamente importante esse nosso debate, porque o último que o João Marta estava dizendo, isso é uma guerra de opinião. Nós temos que ter muito mais gente entendendo como funciona esse negócio, tá? Porque as pessoas tinham consciência de como se dá a exploração, a apropriação indébita de recursos do país, por exemplo, através de salários muito baixos. As pessoas faziam greve na fábrica, brigavam, tal, era claro. Agora, o dreno, através de sistemas financeiros, é mais complexo para as pessoas entenderem. Então, a gente fazer esse tipo de trabalho, eu tenho esse texto, né, Resgatar a Função Social da Economia, em que eu apresento uma sistematização muito simples, quais são os desafios e quais são as medidas necessárias, em torno de 4 eixos, né? Então, eu acho que essa luta pela opinião, esclarecer as pessoas que, quando elas pagam com cartão e que, de repente, na modalidade de crédito, a loja, né, o banco pega 5% de tudo que você compra, quando isso aqui é de custo praticamente zero, enfim, isso aqui é absolutamente ridículo. Ou seja, as pessoas entenderem como se dá esse sistema de exploração muito mais amplo, que vai muito além da exploração através de salário baixo, da mais-valia. As pessoas, o empresário que produzia sapato, para explorar o trabalhador, pelo menos tinha que gerar um emprego e produzir sapato, e pagar imposto. Isso fazia a economia funcionar razoavelmente. A Faria Lima, não, se entopem de dinheiro, né, e simplesmente as coisas não avançam, né? É um dreno sobre a economia. Eu acho importante lembrar que nós temos uns eixos que podem ser retomados. Você pode reduzir a dívida. Por exemplo, a Inglaterra adotou uma lei em que as pessoas que pagaram mais de 2 vezes a sua dívida, o banco não pode cobrar mais nada. Nós temos no Brasil dezenas de milhões de adultos que já pagaram 3, 4 vezes a dívida, estão pagando juros e não conseguem reduzir o estoque da dívida e continuam presos no banco, né? Esses bancos se transformaram basicamente em atravessadores financeiros, lembrando que o dinheiro que eles emprestam para nós é nosso, certo? E isso está baseado na autonomia, entre aspas, do Banco Central, que, em vez de regulá-los, ele ajuda nesse processo. Portanto, nós podemos, sim, pensar numa anistia da dívida de diversos tipos, como, por exemplo, a Inglaterra pagou mais de 2 vezes a sua dívida, você tá liberado, né? Nós podemos reduzir as taxas de juros no Banco do Brasil, na Caixa Econômica, que são bancos estatais, tentativa feita por Dilma e que está na raiz do golpe contra ela a partir de 2014, quando se monta um processo, né? E nós temos o uso do BNDES, do BNB. Eu tive recentemente reuniões com os funcionários do Banco do Nordeste, né? Tem muitas coisas que podem ser retomadas, né? O Banco do Nordeste tinha um poderoso sistema de microcrédito produtivo para o conjunto de pequenos agricultores no Nordeste e teve excelentes resultados. Essa dimensão, basicamente, Cecília, ela está ligada a essa situação em que você vai pela borda fazendo o que dá para fazer, que é um nó, digamos, o núcleo, né,
desse arcabouço, entende? Porque você não consegue fazer transformações estruturais se não tem espaço político para isso, então você otimiza o pouco que resta de ferramentas nesse desmonte institucional que foi feito no país, né? Agora, eu queria chamar a atenção, Jean-Marc, para a dimensão internacional de todo esse processo, né? Porque quando você diz, e muito corretamente, do dreno que representa o agronegócio, você veja que o agronegócio, de um lado, eles conseguiram passar a Lei Candir, que isenta eles de imposto, conseguiram agora ir para a agricultura de exportação, milho, soja, tal, em vez de produzir o que é necessário, mas isso está articulado diretamente com o que internacionalmente se chama de ABCD, né? A ADM, a Bunge, a Cargill e a Dreyfus, né? São 4 empresas que têm na mão 80% dos cereais do mundo, do comércio, porque eles são apenas intermediários, tá? São gente que negocia, isso é área financeira. Tá? Então, isso é muito poderoso, porque mostra a articulação desse poder que é o agronegócio dentro do país, que você sabe que eles, né, eles têm a metade do Congresso, em termos de votos, né, e como está articulado com todo o sistema de interesses internacionais. Né? Então, quando o Lula levanta que o problema é, ao mesmo tempo, de organização interna, mas também de soberania, coloca um problema que é muito essencial. Tá? Não à toa, todas as viagens internacionais, porque, digamos, resgatar basicamente, de que se trata? Fazer a economia funcionar em função das nossas necessidades, das necessidades da população, né? Em vez de ajeitar a população para servir interesses nacionais e internacionais de grandes grupos. Agora, toda essa área do agro, você tem que somar toda a área, Vale, etc., que são das grandes infraestruturas e exportação de minério, né? Que também exporta bruto em vez de transformar, né? Tudo isso aí está ligado e articulado com o sistema financeiro. Tá? E aí, no sistema financeiro, também é a máquina internacional, que eu mencionei, a BlackRock, State Street, Vanguard, Credit Suisse, UBS, Goldman Sachs, enfim, todo o pessoal que constitui um sistema financeirizado que não é só problema nosso, é global. Tá? Você pega os últimos trabalhos da Mariana Mazzucato, Hayati Ghosh, pega os escritos de Jeffrey Sachs, de Paul Krugman, de Stiglitz, né, Joseph Stiglitz, todos mostram a que ponto há uma apropriação financeira, chamada financialization, né, financiarização mundial, só que no Brasil ela adquiriu aspectos grotescos. Entende? Quando você cobra das famílias, por exemplo, no cartão no rotativo do cartão, o último dado que eu tenho aqui, 430%. 430%. No Canadá é 11% o rotativo do cartão, ao ano. Né? Não existe juro ao mês. Quer dizer, na realidade, essa articulação do sistema financeiro interligado com a reprimarização e ligado com a exploração financeira, né? Isso aqui gerou um modelo, certo? Que eu descrevo justamente em detalhe como funciona, mas que temos excelentes estudos, por exemplo, do Brett Christophers, né? Que escreve sobre o chamado capitalismo rentista, porque isso é gente que vive de renda, não produz. E é muito interessante, porque as grandes denúncias internacionais dizem que isso é diferente, um cara enriquecer porque está produzindo coisas e enriquece sobre a produção. Aqui não, é simplesmente um dreno, né? Internacionalmente está sendo chamado de rentismo, e não de lucro, no sentido de acumulação da capital, né? E queria só pegar um elemento que me parece extremamente importante. Eu trabalhei, fiz trabalhos na China, na Mongólia, na Suíça, nos mais diversos países, digamos assim, certo? E eu vejo os países que funcionam,
tem um equilíbrio, em particular, das necessidades da família, que eu posso resumir assim: cerca de 60% do bem-estar da família depende de dinheiro no bolso, fazer as compras, pagar aluguel, etc. Tá? Agora, os outros 40%, e é muito, tá? Nos países que funcionam, pega a Alemanha, Canadá, China, Vietnã, Coreia do Sul, enfim, com diversos sistemas, mas eles têm como denominador comum que a saúde, a educação, um conjunto de infraestruturas básicas, o saneamento básico, o conjunto, é legal ter um parque no bairro, né? Tem um conjunto de elementos que pertencem ao bem-estar através de consumo coletivo, né? Na Europa se chama de salário indireto. Eu preciso de segurança, mas eu não compro a delegacia, eu não compro o hospital, não compro a escola, não compro um rio limpo, não compro um parque no meu bairro, e por aí vai. Ou seja, os países que funcionam, eles equilibram essa renda básica que tem que chegar às pessoas, certo? Mas também com o acesso a bens de consumo coletivo, a bens públicos, né? Os chamados commons em inglês, né? Nós sabemos o que deve ser feito, certo? E aí não é muito problema. Nós temos que popularizar essa compreensão do que deve ser feito, certo? E, sobretudo, resgatar o controle do dreno, porque não adianta você tentar encher um balde se ele está vazando por baixo, certo? E o que está vazando hoje é simplesmente catastrófico. Bom, eu queria agradecer ao professor Ladislau, ao Marcelo Chueire e ao Jean-Marc, lembrando a todos vocês que os artigos do Jean-Marc estão disponíveis no nosso site, o site do Geração 68, que está aqui na descrição desse programa. Tá? Vai só clicar lá e achar esses artigos no nosso site. Jean-Marc, vamos encerrar? Você não... Das duas, ou a gente precisa mais 2 horas para tocar essa conversa, ou a gente realmente vai ter que encerrar meio bruscamente. Eu acho que foi muito positiva essa contribuição do Ladislau, eu não esperava menos que isso. Eu conheço ele de longa data, pois aprendi muito com o Ladislau. E acho que esse elemento que nós concordamos da necessidade de você esclarecer o mais amplamente possível, por todos os meios possíveis. Nós estamos tentando via digamos, nossos elementos do Geração 68, digamos, as diferentes redes virtuais das quais nós participamos. Nós também temos uma rede mais ampla do que o G68, que também vai utilizar esse material, a Rede Democracia, o Fórum 21, enfim, e outros mais, que estão, digamos, engajados na mesma iniciativa desse processo que nós herdamos das eleições, enfim, da crise que a gente viveu nos últimos 4 anos. Agradeço a todos pela atenção, agradeço ao Ladislau, foi um prazer enorme conversar com você. E precisa fazer isso pessoalmente, Ladislau. Obrigada a todos, realmente uma discussão que a gente pode levar aí há muito tempo. Vamos voltar certamente, o Geração 68 vai estar sempre aberto para novas conversas e novos encontros. Série Armadilha, espere o próximo. Tchau.